A Verdade segundo Tugendhat. É um resumo do capítulo 13 do livro de Tugendhat e Wolff, Lógica Semântico-Propedêutica. Primeiro, ele nota que a verdade tem sentidos pré-filosóficos e filosóficos. E você começa estudando os sentidos pré-filosóficos para depois escolher aqueles que interessam, que são relevantes e aprofundá-los. O risco de um sentido filosófico muito trabalhado dentro de uma tradição é que ele perca contato com seus sentidos pré-filosóficos, que, afinal, devem ser norteadores. Centralmente se aplica a verdade a enunciados, proposições, juízos. Por exemplo, o que ele estava dizendo é verdadeiro? Mas diga-me toda a verdade. Diz respeito não a enunciado, mas a sequência de enunciados ou a um conjunto interconectado de enunciados. Também se fala de coisas verdadeiras. O segundo sentido que vocês encontram no dicionário. Coisas verdadeiras. Ouro verdadeiro, ouro falso, ouro de tolo, amigo verdadeiro e falso. Mas é no sentido de autêntico, real, contrastando realidade e ilusão. O sentido de verdade aqui é daquilo que é real e não ilusório. Esse sentido se liga ao dos enunciados, pois nos leva a dizer o verdadeiro, ou dizer o falso. Por exemplo, um ouro autêntico nos leva a dizer que estamos diante de ouro, mas o ouro do tolo nos leva a dizer o falso. A verdade tem a ver com correção, mas correção se utiliza mais com relação a regras. Redundância é uma das famosas teorias da verdade. Uma explicitação da verdade importante é essa. Para a teoria da redundância, o enunciado de que algo é o caso é verdadeiro exatamente se ele é o caso, e falso quando isso não acontece. Quer dizer, esse é o racionale que está por trás da teoria da redundância, que pode ser formulado em dois. O enunciado de que P é verdadeiro equivale a P. Não precisa do é verdadeiro. Essa é uma equivalência verdadeira. Nós podemos transformar todo o enunciado P em P é verdadeiro e vice-versa. Para a teoria da redundância, aqui se esgota a investigação. É verdadeiro, é supérfluo, porque nós podemos sempre eliminar. Contra isso, nós podemos questionar o fundamento da equivalência, que é a pretensão de verdade. P é verdadeiro e P. Qual é o fundamento disso? É a pretensão de verdade. Ambas têm pretensão de verdade, que está implícita na atribuição de verdade, implícita em todo enunciado. Se eu digo que está chovendo, eu estou querendo dizer que é verdadeiro que está chovendo, eu estou tendo implícito no enunciado está chovendo uma pretensão de verdade. Aqui vale a crítica. A explicação da palavra verdadeiro não mostra como chegamos a saber que o enunciado é verdadeiro. Não se deve confundir o conceito de definição de verdade com o critério de verdade. E não se deve confundir verdade com a verificação, o procedimento verificatório. O que não se deve confundir são os predicados verdadeiro com verificado. Verificar significa reconhecer algo como verdadeiro, o que é uma outra coisa. Mesmo que ninguém tivesse verificado, ninguém tivesse existido no mundo, existiria coisas verdadeiras. Verificado é um predicado implicitamente relacional. Uma ou várias pessoas verificam P. Mas o enunciado P pode ser verdadeiro sem que a sua verdade seja reconhecida por ninguém. Disso não se segue que possamos compreender a verdade sem saber como verificamos. Por que não se segue? Bom,
mas não se segue. Só podemos saber a verdade de um enunciado se soubermos o que é o caso, se for verdadeiro. Mas isso significa saber como verificá-lo. Então, para nós, o caminho da verificação é inevitável. Nós só compreendemos um predicado se temos um critério para a sua aplicação e, do mesmo modo, precisamos de um método de verificação para compreendermos a sua verdade. Tugendhat é um verificacionista. Correspondência. A formulação clássica de Aquinos é veritas est adequatio rei et intellectus. A verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto. Em Kant, a adequação da coisa a seu objeto. Essas fórmulas, nota ele, são tão vagas que se prestam a toda espécie de fantasia e assim se prestaram no idealismo alemão, que entendeu como unidade do sujeito e objeto. O intelecto não é o pensar, também devemos notar, mas o pensado freguiano. Quer dizer, não é um processo o que está sendo considerado, mas o que está sendo considerado é o pensamento freguiano. Aqui está uma formulação mais exata. O estado de coisas, o pensamento de que P, asserido por um enunciado, é verdadeiro, se e somente se adequa ao estado de coisas real correspondente, que é o fato correspondente. Essa definição, na opinião de Tugendhat, fracassa devido à impossibilidade de resgatar a noção de adequação e correlação. O que seria isso? Qual seria o estado de coisas correlativo, por exemplo, a uma proposição que é falsa? Alternativa. O estado de coisas serido, que P é verdadeiro, se e somente se é um estado de coisas real. É um fato. Aqui não se fala de dois estados de coisas, mas de um só. Um estado de coisas serido que pode ser real ou não. Se tivermos sorte, ele é o mesmo que o real. Essa resposta de Tugendhat recorda Russell, que ele estudou profundamente, e poderia ser chamada de teoria da identidade da verdade, e não mais teoria da adequação. Tugendhat nota que ela elucida o emprego freguiano do termo fato. Fato é, para Frege, o pensamento verdadeiro. Então está certo. Se há uma identificação do que é serido com o estado de coisa real, nós temos um fato, nós temos um pensamento ao que é serido, que é verdadeiro. Mas há problemas. É isso ainda uma correspondência? Como constatar que o enunciado é verdadeiro? Como fica a questão dos critérios da verdade? Que não há nenhuma explicação para isso aqui. Critérios pelos quais nós vemos que nosso pensamento corresponde ao fato. Ele sugere, então, uma formulação adverbial, que P é verdadeiro equivale a realmente P, que chove é verdadeiro, se e somente se, chove realmente. Mas o curioso aqui é que substitui-se a verdade no mundo pelo que ela significa, realidade, como tínhamos visto anteriormente, autenticidade. Assim não parece que vamos muito adiante. A teoria de Tarski é outra teoria famosa. É complexa e Tugendhat a expõe de forma simplificada, de modo que pode servir de introdução. Tarski parte também de Aristóteles. A sua interpretação é 1. P é verdadeiro, se e somente se, P. Parece fácil. Tarski pressupõe que aquilo de que dizemos que é verdadeiro ou falso é a frase, ou o P. O P entre aspas. Quando está entre aspas, está se referindo à frase e não ao sentido. E não o enunciado ou o estado de coisas. P
é o nome da frase correspondente. Trata-se de uma convenção que só pode ser usada na linguagem escrita e não falada, nota Tugendhat. Nós não usamos aspas na linguagem falada. Donde Task pode expressar a fórmula anterior de maneira mais geral, como se segue. 2. X é verdadeiro, equivale a P, onde X pode ser substituído por qualquer expressão que se refira a uma frase, enquanto P pode ser substituído pela própria frase. Isso não é mais trivial, o que se torna claro se a linguagem na qual 2 é formulado não for a mesma a qual pertence a frase referida por X a cada vez. Chama-se então a linguagem de X de linguagem objeto, e a linguagem de 2, da frase completa, de metalinguagem. Se tomarmos como linguagem objeto o inglês, nós poderemos dar o seguinte exemplo que mostra a não trivialidade da definição. Exemplo 3. A frase em inglês que consiste das palavras It rains é verdadeira se e somente se chove. Mesma coisa que está aqui em cima e que X é substituído por It rains. Em 3, estaria formulada em português a condição de verdade da frase em inglês, pois diz em que condições ela é verdadeira. Mas não diz as condições de verdade para cada língua. Daí que Task vê 2 apenas como um esquema orientador. Ele quer que desse esquema sejam derivadas todas as equivalências básicas da língua em questão. Como ele faz isso? Resposta. As frases possuem estruturas semântico-gramaticais. Além disso, é possível uma definição recursiva de verdadeiro para as frases tensionais, as frases verofuncionais. E aí está a sacada de Task. Nós podemos generalizar isso considerando os diferentes tipos de frases complexas e como a definição se aplica a elas. Primeiro, se a frase é do tipo P e Q, então ela será verdadeira se P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Segundo, se ela for do tipo não P, ela será verdadeira se P for falso. Terceiro, se for do tipo existe X tal que f de X, ela será verdadeira se ao menos um fx, digamos fa, for verdadeiro. Ora, com tudo isso, considerando que outros conectivos podem ser definidos a partir de não e de e, o que está acima basta. Você deriva a implicação, disjunção, conjunção de tudo isso. Como então explicar as frases predicativas singulares, que são básicas? A resposta é 4. Se a frase é da forma FA, ela será verdadeira se e somente se o objeto a que o termo singular se refere cai sob o conceito no lugar do qual está o termo geral. Essa é a definição de Task. Complementa-se então esse quarto ponto com 2 listas sugeridas por Task. Primeiro, uma metalinguagem coordena todos os termos singulares aos objetos, aos seus objetos. Segundo, uma metalinguagem coordena todos os termos gerais aos conceitos, como para justificar a definição 4. Ora, com base nisso, nós podemos indicar para cada frase da linguagem em questão se ela é verdadeira ou falsa. Basta procurar na lista e ver se o termo singular se aplica ao seu objeto e o termo geral se aplica ao conceito sobre o qual cai esse termo singular. Bom, questão.
O que se ganha com isso, especialmente com respeito à teoria correspondencial? Tarski achava que a sua definição só se aplicava a linguagens formalizadas que começam com sinais não interpretados. Indicamos então a interpretação de cada frase por uma metalinguagem, que é a linguagem ordinária. Problema sério. A teoria de Tarski apenas atribui aos signos significados, mas a questão de como os signos se referem à realidade permanece em aberto. Você tem a lista, mas de onde você tirou a lista? Como você a estabeleceu? Isso aí não é explicado. Mas isso não é muito correto. É isso que eu acabei de dizer. Como os signos se referem à realidade. Pois compreender o significado da frase acertórica significa já saber sob que condições ela é verdadeira. Isso é uma coisa que vem de Wittgenstein. Mas se a verdade tem a ver com referência, então a questão do acesso à referência já deve estar explicada, pois compreender uma frase significativa é saber qual é o caso se ela for verdadeira. Além disso, a linguagem tarskiana não interpretada não deve ser significativa. Seja como for, Davidson mostrou que a definição de Tarski se aplica à linguagem natural em seu artigo Truth and Meaning, mas se aplica dessa forma Gambetta. Outra questão. Onde, na definição de Tarski, a referência à realidade se torna tangível? Resposta. Na quarta definição parcial, posto que as frases predicativas singulares são as únicas que têm referência direta à realidade, pois as outras frases complexas, gerais, etc., remetem a ela. Para Tugendhat, Tarski mostra o erro da definição correspondencial tradicional de verdade, que consiste em remeter tudo ao fato, em uma formulação unitária que ignora as diferenças de estrutura. Agora, nós poderíamos responder dizendo que existem várias noções de fato. Existe uma noção adaptável à quarta definição, seria um fato particular, interno, mas você poderia falar de um fato externo, mais geral, de que essa frase complexa ou geral pode ser reduzida a frases, proposições singulares. É minha opinião. Tugendhat nota que para Heidegger um enunciado verdadeiro se ele mostra o ente tal como ele é em si mesmo. Um enunciado é verdadeiro quando mostra o ente tal como ele é em si mesmo. Ente aqui é o objeto referido pelo termo singular e não o estado de coisas. Claro, então a definição de Heidegger só se aplica a um enunciado predicativo singular, que mostra o objeto tal como é. Heidegger é uma das câimbras de Tugendhat. A mãe de Tugendhat pressionou Ser e Tempo nas mãos de Tugendhat quando ele tinha 16 anos. Ele nunca mais se esqueceu do evento. É um problema edipiano de Tugendhat, talvez. Bom, uma dificuldade com Tarski é que ele acredita que pode definir verdade de modo totalmente independente da questão de como se pode vir a saber se o enunciado é verdadeiro. Mas uma explicação satisfatória da verdade é justamente a que nos mostra como o enunciado é verificado, tal como para o predicado e o nome. Uma definição do predicado, do conceito, é mostrar como ele se aplica. Ele se aplica pela regra de aplicação do conceito. Como se aplicam? Ao invés de explicar esse como, Tarski recorre, como vimos, simplesmente a duas listas que coordenam termos singulares e gerais da linguagem objeto através de uma metalinguagem. Por exemplo, the sun
está no lugar do Sol. Red está no lugar de vermelho. Pelas duas listas, só saberemos realmente o que está no lugar do que se já o soubermos previamente à apresentação das listas. Alguém construiu essas listas. Ora, vimos que para saber no lugar de que objeto está o termo singular, precisamos de uma regra de identificação. E para saber no lugar de que está o termo geral, precisamos de uma regra de aplicação, de uso, sabendo assim o critério de aplicação. Essa reflexão leva Tugendhat a reformular a última definição recursiva da verdade em Tarski como se segue. 4a. FA, entre aspas, é verdadeiro, se e somente se, sendo seguida a regra de identificação de A, entre aspas, e F, entre aspas, é, de acordo com a sua regra de aplicação, aplicável ao que se obteve seguindo-se a regra de identificação. Isso aí é claro. FA está na linguagem objeto. E na metalinguagem nós dizemos que FA é verdadeiro se e somente se, primeiro, a regra de identificação de A é seguida. E assim você identifica o objeto. E de acordo com a regra de aplicação de F, ela se mostra aplicável ao resultado obtido pelo segmento da regra de identificação. Se eu vejo a Terra de uma cápsula no espaço e digo a Terra é azul, primeiro eu aplico a regra de identificação, a Terra eu identifico, depois eu aplico o predicado. Eu aplico o predicado do resultado que obtive pela aplicação da regra de identificação e aplico a regra de aplicação do predicado que diz é azul. Com isso, temos uma explicação da palavra verdadeiro para frases singulares que explica como podemos saber se uma frase é verdadeira. Exemplo, a frase a sala Cecília Meirelles é vermelha, eu não sei hoje que cor ela tem, se e somente se, o termo geral vermelho é aplicável de acordo com a sua regra de uso, aquele objeto identificado como sala Cecília Meirelles. Com isso, Tugendhat apresenta uma nova definição de verdade como adequação, que os críticos de Tugendhat discutem se isso aí realmente é correto ou não. 4b. Uma frase enunciativa P é verdadeira se e somente se, sendo seguidos os procedimentos demandados pelas regras que constituem o seu significado, se é levado ao resultado que se adequa ao resultado antecipado na asserção. Isso aí lembra Russell. Isso é válido para todas as partes da definição recursiva de Tarski, embora reenvie as regras de significado da definição 4a. A seguir, Tugendhat examina outras teorias da verdade, como a pragmática, consensual e coerencial, isso de forma bem rápida e um tanto limitada. A pragmática diz que a essência da verdade é a utilidade, mas Tugendhat objeta que verdade é um predicado de um lugar, enquanto a utilidade é um predicado de dois lugares. Alguém poderá dizer que talvez verdade seja um predicado de dois lugares. Não importa. Talvez a verdade seja um predicado de três lugares, então, para a teoria pragmática. Eu aplico a verdade à proposição P, que deve corresponder ao fato que, nesse caso, a verdade é um predicado de três lugares. Esse negócio de quantos lugares tem um predicado é variável e questionável. Teoria consensual foi defendida por Habermas. Tugendhat apresenta uma caricatura da teoria de Habermas. Ele rejeita, no tanto, que um pressuposto para o conceito é que regras de identificação e aplicação anteriormente consideradas sejam aplicáveis, ou seja, a verdade do enunciado. Depois disso, você pode chegar a um consenso. Me parece certo.
mas a teoria de Habermas é bem mais complexa e vale a pena estudar. A teoria correspondencial, a teoria coerencial, aliás. A teoria coerencial diz que a verdade de um enunciado consiste em sua concordância com todos os outros enunciados. Ela foi apresentada pelos hegelianos ingleses e vem implícita na ideia de Hegel de que a verdade está no todo. Essa teoria é absurda, pensa Tugendhat, para frases empíricas, pois exclui a experiência como instância fundamental, doadora de verdade. Mas pode ser vista como um complemento também da teoria da adequação, e nisso eu acho que está certo. Teorias científicas são conjuntos de enunciados que precisam ser consistentes, ao menos entre si. Consistente no sentido de que é possível que todos os enunciados sejam verdadeiros. O conjunto inconsistente de enunciados é aquele em que, sendo alguns enunciados verdadeiros, algum enunciado precisa ser falso. Mas coerência hoje em dia é entendido como algo mais do que consistência. Coerência é inferência. Inferência tanto dedutiva quanto indutiva do sistema, dos enunciados do sistema. Mais além, Quine defendeu que mesmo enunciados observacionais vêm embebidos de teoria. Popper também defendeu isso e outros. Frases observacionais precisam ser consistentes com o restante de nosso conhecimento, senão começaremos a duvidar de sua veracidade. Assim, parece que a teoria da adequação estaria entremeada pela teoria da coerência, demandando que seja concebida esta última, esta primeira, de um modo novo, ou complementá-la com a teoria da coerência. Me parece que faz bastante sentido essa posição. É interessante isso, mas a concepção de Quine ainda não foi elaborada de modo apropriadamente correto, disse Tugendhat.